O Supremo Tribunal Federal permitiu à CPI do Cachoeira abrir o sigilo de documentos das operações Vegas e Monte Carlo. Somente as interceptações telefônicas vão ser mantidas em segredo de justiça. E na parte dos depoimentos, o silêncio deve permanecer. Constitucionalmente, eu fui advertido pelos advogados para mim não dizer nada e não falarei nada aqui. O primeiro foi Carlinhos Cachoeira, acusado de ser o líder de um esquema que envolvia exploração de jogos ilegais e negócios irregulares com governos, se manteve calado na CPI. A estratégia foi repetida por 3 suspeitos de integrar o grupo do contraventor. O ex-vereador de Goiânia, Vladimir Garcês, confessou que trabalhava para Cachoeira, mas se recusou a responder perguntas. E Dalberto Matias, o Dadá, e Jairo Martins, acusados de manter uma estrutura de espionagem para Cachoeira, também escolheram o silêncio. Eu vou usar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Quero informar ao senhor que eu vou fazer o uso do meu direito constitucional e vou permanecer calado, não respondendo a nenhuma das indagações. Gostaria de manter meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Na próxima terça-feira, a cena deve se repetir. A ministra do STF, Carmen Lúcia, concedeu habeas corpus ao ex-diretor da construtora Delta, Cláudio Abreu, para que ele não tenha obrigação de responder às perguntas dos parlamentares. Mas para ampliar a investigação da construtora, os senadores Pedro Tax e Randolfo Rodrigues, além do deputado Miro Teixeira, entraram com uma ação cautelar na Justiça pedindo o bloqueio dos bens da Delta. A ideia é que, em sendo deferida esta liminar, nesta ação, o juiz possa determinar a indisponibilidade dos bens da Delta e ela não possa mais negociar, a não ser a estes contratos que ela já possui com a União Federal. E ela não pode ser negociada com outras empresas. Quase 40 milhões de reais entre março e junho, entre 11 meses, março e abril, de 2010 e 2011, movimentados pela Delta para as empresas do contraventor. O esquema da jogatina movimentou 11 milhões. O que é mais lucrativo? É a jogatina ou o esquema com a Delta? É a Delta, está evidente. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu ao pedido da CPI para que fosse suspenso o sigilo dos inquéritos sobre Carlinhos Cachoeira. Ele autorizou a divulgação dos documentos das operações Vegas e Monte Carlo a critério da comissão. O ministro manteve o sigilo apenas das escutas telefônicas. Do ponto de vista burocrático, é uma facilidade. Não há mais por que limitar a presença de parlamentares e assessores. E essa decisão facilita aquela que é a missão essencial da CPI, propor transparência. O papel da CPI, em primeiro lugar, é colocar o mal à luz, para que ele possa ser visto, reconhecido, combatido, denunciado e certamente julgado. A condução